Nós vamos pregar no tema Causas Impossíveis, mas eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo 7. Glória ao nome do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 7, é um texto muito conhecido. O Espírito Santo, na manhã deste dia, ele falava fortemente comigo dentro desse texto e me levou a meditar um pouco nele. E eu quero compartilhar com os irmãos Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 7, 11 a 17. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o Espírito, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Pode ficar dando glória ao nome do Senhor. Amém. Sempre adorando a Deus. Irmãos, a Bíblia, ela nos diz, glória ao nome do Senhor Jesus, que Jesus, ele estava indo à cidade chamada Naim. Jesus estava indo à cidade chamada Naim. Jesus estava indo a uma cidade, a uma localidade. Jesus tinha um lugar a chegar. Jesus tinha uma meta a alcançar. Jesus tinha, irmãos, um lugar determinado ali. E nós sabemos, irmãos, pela Bíblia, pela biografia de Jesus, irmãos, que Jesus nunca vai a nenhum lugar. Jesus nunca vai, irmãos, a nenhum lugar sem que ele tenha um objetivo, um propósito, uma finalidade naquele lugar. Jesus nunca vai a um lugar sem propósito. Jesus nunca vai a uma cidade, ou nunca foi a uma cidade sem que ele tenha um objetivo, um propósito, uma finalidade a realizar naquele lugar. E a Bíblia diz aqui: e aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim. Veja que o escritor Lucas, ele faz questão de dizer que a cidade se chama Naim, porque se você pegar a palavra Naim é uma palavra hebraica, ou seja, tanto é uma palavra hebraica como aramaica, e tanto no hebraico como no aramaico, Naim quer dizer belo, bonito, atraente, formoso. Ou seja, irmãos, a tradução da palavra está dizendo que a cidade de Naim é uma cidade bonita, é uma cidade formosa, é uma cidade bela. Tudo que é belo, tudo que é bonito, tudo que é formoso chama a atenção, atrai as pessoas. Você percebe que nas cidades turísticas, as cidades, irmãos, desenvolvidas, irmãos, as pessoas sempre nas suas
esse homem, ele tinha uma mulher, a sua esposa, e quando ele morreu, a sua esposa ficou viúva. E a Bíblia diz que esta viúva era agora, tinha um filho, e ele não era, irmãos, ele não tinha irmãos. Esse menino era o filho único de sua mãe, que era viúva. E a Bíblia diz que esta mulher criou uma expectativa. Esta mulher tinha sonhos para este jovem. Irmãos, além de ele ser homem, ele era o único filho. Se nós, irmãos, estudarmos o contexto judaico, principalmente na questão de família, o judeu, ele sabe que família é projeto de Deus, família é instituição de Deus. Deus criou a família primeiro que a igreja. A igreja foi criada depois da família. A sociedade só é sociedade porque ela é constituída de família. Mas uma família aqui, ela está sendo destruída, acabada, está perdendo a alegria, a formosura, a beleza na cidade chamada Naim. A Bíblia diz que esta mulher perdeu o esposo, agora ela perdeu o seu único filho. Irmãos, para nós entendermos o contexto da época, uma pessoa que ela fosse debilitada ou deficiente, ou uma pessoa que fosse órfã ou viúva, ele tinha 3 meios de sobrevivência na época de Jesus. O primeiro meio era optar pelo mendigar, por pedir esmola. O segundo meio era se tornar um salteador, um bandido. E o terceiro meio era se tornar escravo dos senhores da época. Agora pense comigo, esta mulher não tem mais marido, esta mulher perdeu agora o seu único filho. Qual seria o futuro desta mulher? Será que esta mulher ficaria na beira do caminho pedindo esmola? Será que esta mulher se tornaria uma assaltante ou até mesmo esta mulher se colocaria debaixo da autoridade de algum fazendeiro na época? Essa mulher, ela ia ter 3 opções, porém a Bíblia diz que esta mulher agora, ela está levando seu filho para ser enterrado. Ela está levando seu filho para o cemitério. Irmãos, na época de Jesus, na época de Cristo, do Senhor, irmãos, havia um ritual na cerimônia do sepultamento. Hoje, na nossa cultura, quando um crente dorme no Senhor e nós vamos participar do culto fúnebre dessa pessoa,